Então, vamos avançar. Aqui a gente dá por escrito as interpretações. O termo TIJ representa a taxa de variação da informação transportada, ou seja, as componentes do tensor de Boussinesq-Reynolds, em uma partícula de fluido. AIJ é o fluxo líquido advectivo, DIJ é o fluxo líquido difusivo molecular, DIJT é o fluxo líquido difusivo turbulento, e aqui a gente faz aquela observação, ó, P' é proporcional a U' ao quadrado, que dá então momento de terceira ordem, isso aqui é uma correlação de terceira ordem. Divergente disso, vai fornecer o fluxo líquido da informação objeto do balanço na forma de flutuações turbulentas, tá? Bom, o termo 6, que é o termo π, representa o fluxo líquido de informação objeto de balanço, seja componentes do tensor de Boussinesq-Reynolds, promovido pelas flutuações de pressão. É a flutuação de pressão que promove. Isso também é um efeito difusivo, tá? Que a gente faz, na verdade, ele é não linear, mas a gente associa como um processo difusivo. PJ representa a transformação da informação em questão do campo filtrado de velocidade para a turbulência que é modelada. É um processo de transformação, o PJ. O termo epsilon representa transformação viscosa das componentes do tensor em outras informações correlatas. GJ representa o processo de transformação de energia potencial gravitacional em componentes. Aqui não está bem correto, não, pessoal. Olha, isso aqui é importante frisar, tá? Que observe, eu escrevi aqui, transformação da energia potencial. Transformação da energia potencial em componentes do tensor de Reynolds, Boussinesq-Reynolds. Bom, apesar que o que me causou estranheza, é importante a gente discutir isso. O que é o tensor? O I', o J'. Então, esse tensor é um quadrado de velocidade. Então, ele não é exatamente a energia cinética, mas ele tem natureza de energia cinética. Por quê? É quadrado de velocidade. Portanto, faz sentido sim falar da conversão da energia potencial gravitacional em componentes do tensor de Reynolds, porque eles têm natureza similar, a mesma unidade. Então, se eu somo um com o outro, nós vamos obter a mesma unidade. É a unidade de energia específica, né? Joule por quilograma. Bom, pessoal, então veja que esse termo GJ, de que ele depende? Vamos olhar lá de novo. Vamos olhar ele aqui. Está aqui, ó, GJ. Depende disso, ó. Uma correlação, flutuação de velocidade com flutuação de temperatura. Isso que a gente chama de fluxo turbulento de energia térmica. Fluxo turbulento de energia térmica. Então, nós vamos modelar esse termo. Nós vamos ver que a gente vai também deduzir uma equação de balanço para isso, tá? Uma equação de balanço, para evitar fechar a nível de momento de segunda ordem. Então, a gente vai estar deduzindo uma equação de balanço para ele também. Bom, então, observe o seguinte, os termos 1, 2, 3, eles são termos exatos. Eles devem ser calculados através da solução das EDPs. Os termos 4, 5, 6 e 7 devem ser modelados, porque eles são momentos de terceira ordem.
Então, eles constituem incógnitas adicionais. Equações adicionais devem ser propostas para esses termos, as quais são apresentadas a seguir. Então, esta soma, o termo D e J, que é essa soma, como é que a comunidade escreve isso? Isso foi escrito de forma proporcional ao gradiente da informação que é objeto do balanço, vai dar D de xm e U' J'. Esse é o gradiente dessa informação. Se eu pego o gradiente e multiplico por viscosidade turbulenta, isso me dá, então, um fluxo turbulento, difusivo. Que agora eu estou embutindo aqui, olha, a viscosidade turbulenta, Nt. O fluxo difusivo turbulento. E o D de xm disso nos dá, então, o divergente, que é o fluxo líquido difusivo. Aqui, pessoal, é que a gente faz uma observação que é muito importante. Porque a comunidade costuma classificar o modelo das componentes do tensor de Reynolds, esse modelo que nós apresentamos, que é o modelo baseado nessa equação de balanço, para as componentes do tensor de Reynolds. E a comunidade costuma classificar esse tipo de modelo como sendo independente de Nt. Independente de Nt. Porém, observe aqui que para fechar esses momentos de terceira ordem, foi embutido o Nt. Então, não é independente de Nt como é colocado pela comunidade. O que eles falam que é independente é que as componentes do tensor de Reynolds não estão sendo modeladas diretamente com a intervenção do Nt, mas ele é utilizado para fechar os momentos de terceira ordem. Portanto, eu não posso dizer que esse modelo é independente de Nt. Ok? Então, aqui está modelada essa soma, tá? Foi modelado tudo numa tacada só, tá? Por que está modelado? Porque eu escrevi o que era momento de terceira ordem em função do momento de segunda ordem. Aí fecha. Os termos que dependem de correção de pressão, quer dizer, flutuação de pressão, a gente dividiu aqui em 4 termos e isso é modelado com essas equações propostas aqui, olha. São equações relativamente grandes. Na verdade, aqui nós estamos definindo os termos, tá? E a modelagem... Sim, a modelagem já está proposta pelo seguinte. Olha aqui, ó, o termo πJ1, que é igual a epsilon sobre K, o próprio tensor de Reynolds, que já tem uma equação de balanço para ele. O π2 vai depender do πJ, e aí nós temos os diversos termos. Observe que aparece sempre aqui o tensor de Busnelski-Reynolds, né? Que já é objeto da equação de balanço. Aqui aparece uma função f, que depende da energia cinética turbulenta. Nós não vamos entrar em todos os detalhes, porque aí no livro está fornecido, senão a gente ficaria um tempo muito longo aqui. Agora, o que é importante aqui, olha, é que esses termos estão escritos em função do próprio tensor de Busnelski-Reynolds. Perceba que nesse fechamento aparece também a dependência do epsilon e do K. Então, observe que ter as equações de balanço para as componentes do tensor não dispensou a equação de balanço para o epsilon. Nós usamos o epsilon para fazer o fechamento aqui, ó, dos momentos de terceira ordem. Então, apareceu aqui o epsilon e o K. Portanto, além das equações de balanço para as componentes do tensor, nós precisamos da equação de balanço para o epsilon.
Para o K, não é necessário resolver a equação de balanço. Por quê? Porque eu tenho o I', o J', e eu tenho essas componentes, porque eu tenho a equação de balanço para elas serão resolvidas. E o traço disso aqui, 1/2 de J, que é o traço desse tensor, é o K. Então, eu não preciso resolver a equação para cá, a equação de balanço para cá, porque eu estou resolvendo a equação de balanço para o tensor. E o tensor contém a energia cinética turbulenta. A gente faz isso com linhas de programação. Não precisa resolver a equação de balanço para cá. Mas para o epsilon precisa. Então, a gente precisa do Nit e precisa do epsilon. E tendo o epsilon e o K, o epsilon e o K, naturalmente nós temos o Nit, que apareceu no fechamento precedente. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente vai fechando os termos. Vamos ver se falta ainda alguma coisa. Sim. Aqui está o epsilon e J. Como é que a gente modela esse epsilon e J? Está aqui a proposta. Ó. O epsilon e J, que é um tensor, é 2Ni vezes esse produto filtrado, que pode ser dado por 2/3 de epsilon, delta e J. Tá? Considerando aí propriedades algébricas. Onde delta é o próprio delta de Kronecker. Então, tem aqui uma observação que mostra a validade dessa igualdade. Observa que eu tenho aqui um tensor de segunda ordem, aqui eu também tenho um tensor de segunda ordem. Só que agora faz intervenção aqui o próprio epsilon. Então, vejam que este termo foi substituído por epsilon, delta e J. Tá? Então, ele está também modelado, porque nós vamos guardar uma equação de balanço para o epsilon. Bom, então, aqui está a equação modelada. Termo transiente, fluxo líquido advectivo, termo de transformação de informação do escoamento médio para as componentes do tensor. Esse é a mesma coisa. Aqui nós temos um termo transformativo também, que já foi modelado, depende do epsilon, do K e das próprias componentes do tensor. E o K, delta e J. Esses termos todos já são modelados, são conhecidos. Olha lá, ó. Tudo depende do tensor de Boussinesq-Reynolds. Então, a equação está modelada, exceto por isso. Esse fluxo turbulento, esse momento de segunda ordem. Então, nós não temos isso ainda. E isso pode ser modelado usando o conceito de número de Prandtl turbulento. Aí fecha. Né? Você pode escrever o I', T' barra, como sendo igual a um alfa turbulento, que multiplica dt barra dxi. Alfa turbulento vezes o gradiente de temperatura filtrada. Como temos uma equação da energia para a temperatura filtrada, equação de balanço, aí fica fechado. O problema é avaliar o alfa-T. Quem é o alfa-T? Então, costuma-se avaliar isso usando o conceito de Prandtl turbulento, que é alfa-T igual a Nit sobre Prandtl turbulento. O problema é o valor do Prandtl turbulento. Costuma-se adotar Prandtl turbulento em torno de 0,9. Mas esse é um valor que não dá universalidade. Por isso, a proposta de, ao invés de fechar este momento de segunda ordem, usando um conceito ainda não universal, busca-se deduzir uma equação de balanço para isso também. É isso que a gente vai mostrar na sequência. Equação de balanço para o fluxo turbulento de energia térmica.
Que, aliás, isso aqui também aparece lá na equação da energia, tá? Aí não precisa a gente usar o conceito de parâmetro turbulento. Bom, então, isso aqui é o que nós já comentamos, nós vamos deduzir uma equação de balanço para este termo. Tá? Equação de balanço para fluxo turbulento de energia térmica.